O próximo da lista, rapaziada, é uma rota que muita gente gosta, a Rota do Orgulho. Nessa rota o Subaru fica biluteté das ideias e decide se tornar um vilão. Ele causa a morte de milhares de pessoas e ainda por cima coloca fogo no reino inteiro de Lugnica, só pra Emilia se tornar a rainha. O nível de ameaça desse Subaru é também de no mínimo demônio, afinal ele praticamente enfrentou o mundo inteiro só pra Emilia ser rainha dele. Ele acabou com o culto da bruxa, acabou com os arcebispos e acabou com as candidatas reais também, só pra Emilia ser a super heroína do mundo todo, derrotando o vilão que era ele, né? O cara é muito gado. Rapaziada, falando agora de uma das versões mais perigosas do Subaru, o Subaru da Rota da Ira. Rapaziada, pra vocês terem uma noção aqui, o Subaru dessa rota foi confirmado ser responsável por, pasmem, mais de 100 mil mortes no mundo inteiro de ReZero. Ele não só era uma figura enigmática pra todo mundo, mas também ele era um mafioso muito temido. Não só as pessoas tinham medo do Subaru, mas os reinos também tinham. Uma fodendo nação tinha medo do Subaru. Em apenas 2 anos, o Subaru foi capaz de criar uma organização criminosa tão eficiente e tão sanguinária que acabou deixando até o culto da bruxa no chinelo. A quantidade de assassinatos que foram orquestrados pelo Subaru, rapaziada, não tá escrito no gibi. Isso fez ele ser alvo número 1 do mundo inteiro. Até a lei Reinhard foi quebrada por Reinhard ir lá e descer a porrada no Subaru, porque senão o mundo inteiro ia sucumbir pro rei da purificação. O nível de perigo do Subaru nessa rota é de dragão, afinal ele coloca vários reinos ao mesmo tempo em risco. Todo mundo tava se cagando de medo pra ele, mano. E agora finalmente nós chegamos no Subaru da Thumbnail, um ser enigmático chamado Alcor. Rapaziada, eu já adianto que essa versão do Subaru é tão underground, mas tão underground que quase ninguém conhece. Eu mesmo mal tinha ouvido falar do Alcor, e olha que eu sou rato de ReZero, mano, eu vejo muita coisa de ReZero. E essa versão foi criada no jogo Lost in Memories, igual o Subaru da Rota da Vingança, né? Rapaziada, a origem desse Subaru foi um mistério durante muito tempo no jogo, afinal, ele era um vilão do jogo. Só que, diferente das rotas alternativas que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, essa versão do Subaru não é o Subaru na realidade. Na verdade, é um clone dele, é um clone do Subaru criado a partir das memórias dele mesmo. Aí você pode falar, pô Baru, mas como é que conseguiram clonar o Subaru? Bom, rapaziada, infelizmente a quantidade de informações sobre essa rota é muito, mas muito escassa, por 2 motivos. Primeiro que pouca gente conseguiu jogar esse jogo, porque ele era exclusivo do Japão, e segundo que, infelizmente, o jogo foi fechado esse ano, não tem mais servidor desse jogo, então não dá mais pra gente jogar e entender essa rota direito. Mas eu vou me esforçar aqui ao máximo pra conseguir explicar pelo menos algo lógico dessa história, né, porque, pô, eu achei ela muito interessante. Pra começar, rapaziada, a gente primeiro tem que entender quem que é essa queridinha aqui. O nome dela é Xion, e é uma meio-elfa igual a Emilia. A Xion teve um passado traumático lá com a família dela, e aparentemente ela tinha o poder de roubar as memórias e criar fantasmas. E esses fantasmas tinham vida própria. Não me pergunte como. A Xion, rapaziada, aparentemente era a única pessoa capaz de criar fantasmas. E era tipo uma habilidade muito antiga e muito rara que foi perdida pelo tempo. Quando ela era jovem, a Xion acabou sendo sequestrada e no desespero, ela criou a Lyra, que é um fantasma baseado na imaginação da Xion. A Lyra, rapaziada, foi capaz de salvar a Xion do sequestro e ainda roubou um corpo lá e assumiu uma forma majestosa de meio-elfa também. Um tempo depois, é dito que depois de algumas interações com o Subaru, a Lyra acabou criando um fantasma também, e esse fantasma foi chamado de Alcor. Rapaziada, ao contrário do Subaru, o Alcor é uma pessoa totalmente sem emoções e muito sistemático. Só que o maior problema é o seguinte, rapaziada, o Alcor também tem um retorno através da morte, ou seja, ele também é virtualmente imortal. No jogo, rapaziada, ele não chegou a morrer, porém foi revelado que ele era só um clone do Subaru que se tornou totalmente maligno. Nossa, que novidade, né? Ele usa uma roupa muito estilosa e usa uma máscara, pra ninguém reconhecer ele, né? Óbvio. Aí você deve estar pensando, pô, como é que esse Subaru é mais perigoso que todos os anteriores, se ele é um clone? Bom, rapaziada, o maior problema aqui é o seguinte, aparentemente, essa versão do Subaru é a única capaz de ter uma espécie de despertar da autoridade, né, que é do retorno através da morte. E tipo, eu digo despertar porque é tipo um buff muito absurdo na habilidade dele. E esse buff no retorno através da morte é muito, mas muito mais problemático, porque tipo, ele é capaz de rebobinar a própria linha do tempo dele ao seu favor. Tipo assim, ele morreu, beleza. No Subaru original ele só volta. Nesse ele morre e ele reescreve a linha do tempo do jeito que ele quiser. Sei lá, morreu um cara ali, beleza, volta só ele, o outro não, entendeu? Tipo, ele escolhe quem vai voltar e quem não vai. É meio que roubado isso. Ele acaba reescrevendo os eventos ao seu favor e acaba manipulando as variáveis do efeito borboleta, que é tipo a causa e efeito, né? Ele manipula basicamente os dados do jogo. Então, tipo, ele tá roubando. E além disso, rapaziada, isso acaba até funcionando em reinos que o tempo não existe. Então, tipo, pô, o tempo não existe, ele também consegue rebobinar aquilo, velho. Então, tipo, pô, é
muito roubado mesmo. Só que assim, além dele ter esse poder de voltar quem ele quiser independente da condição de morte, isso não iria colocar ele no primeiro da lista, né, rapaziada? É lógico que não. A real é a seguinte, sempre que ele manipula demais o efeito borboleta no mundo, a próxima linha do tempo sofre tanto para rebalancear a merda que o Walker fez, que milhares de pessoas aleatórias acabam morrendo. E ele pode até causar a destruição de cidades e até países de forma totalmente randômica. Ou seja, é só o cara decidir mexer uma agulha que, sei lá, o príncipe louco lá em Gusteco tem um ataque cardíaco e morre, tá ligado? Ou sei lá, simplesmente uma cidade explode e mata muita gente. É simplesmente isso que acontece. É tipo a autoridade da Minerva. Ela cura alguém, dá alguma merda em algum lugar no mundo. É o Subaru, vai lá, manipula alguém ou volta alguém que não devia, pronto, explodiu uma cidade também. Se ele abusa demais disso e ele faz muito isso no jogo, muita gente mesmo morreu no mundo de ReZero. E ele nem sabe disso. Só que assim, tirando isso, o Walker bateria também de frente com o Subaru do H-Now-If. Ele é extremamente habilidoso em combate corporal e tem uma inteligência, no mínimo, genial. Rapaziada, na real, eu acho que o Walker venceria o Subaru da Rota da Vingança, porque ele tem visões do futuro. Tipo, essa habilidade dele é tão roubada, velho, porque, tipo, ele também consegue ver um déjà vu do que vai acontecer antes de acontecer. Mesmo que ele ainda não tenha vivido aquilo, ele também consegue fazer isso, velho. Então, tipo, em combate, ele é muito, mas muito forte. Então, sei lá, ele é nível Deus de calamidade no mínimo, porque o cara consegue destruir todo mundo mesmo e não vai morrer nunca. E sendo assim, pra mim, ele se tornou o Subaru mais perigoso de todos os tempos. E vocês, rapaziada, o que vocês acharam desse vídeo? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero.